Shalom a todos, a paz do Senhor, a todos os nossos amados irmãos. Nós vamos tratar de um assunto que penso que seja de grande importância. A importância da filosofia para a teologia. Eu penso que o teólogo, para fazer jus ao seu título, ele deve desejar a filosofia. A filosofia aqui que me refiro não é qualquer tipo de filosofia, não. Eu penso que o sistema filosófico que presta esse serviço, de auxiliar no campo da teologia é aquela filosofia investigativa. É a filosofia que busca a problematização de questões, é a filosofia que busca amadurecimento de conceitos, aquela filosofia que traz elaborações mais reflexivas, né? E a utilização aqui da filosofia, que eu posso dar como exemplo, dentro do campo teológico, é, sem dúvida nenhuma, a filosofia da religião. A filosofia da religião é um ramo da filosofia que investiga a origem da natureza daquilo que nós chamamos de fenômeno religioso. O termo fenômeno religioso, de forma bem sucinta, é na verdade tudo aquilo que é manifestado no âmbito religioso, né? Em todas as culturas, em todos os povos, né? Nos primórdios da história da humanidade, você vai encontrar esse fenômeno religioso, né? As antigas religiões, as suas culturas, né? E tudo isso é muito importante porque a filosofia da religião ela traz essa compreensão, né? Da origem de um determinado povo, da origem do comportamento religioso, né? De um determinado povo, e isso é muito importante. A filosofia aqui ela parte tanto do campo histórico, quando vai estudar os antigos povos e suas religiões, como ela trata também de uma historicidade e de uma reflexão muito mais aprofundada no que tange esses fenômenos religiosos. Eu penso que a filosofia ela se torna indispensável como requisito ao estudante de teologia porque ela fornece a possibilidade de uma articulação entre o conhecimento teológico e também o questionamento, trazendo objeções muito mais organizadas, né? Trazendo um rigor muito mais complexo com relação aos conceitos religiosos e também teológicos. Então, um teólogo que se utiliza da filosofia, eu posso aqui afirmar que é um teólogo que ele consegue detectar, né, os discursos prontos, os sofismas, os palavreados ideológicos, o que eu chamo de... ele consegue detectar os repetidores, né, de informação ou de conceitos e, claro, evidentemente, que ele se torna uma pessoa com uma mentalidade muito mais amadurecida, né, muito mais consistente, né? Por quê? Porque a filosofia ela põe em movimento o pensamento, ela imprime a razão e ela desestabiliza a apatia do conhecimento, né? Haja vista o termo filosofia, que significa o amigo da sabedoria, né? Então o filósofo é aquele que ama o saber, né? E é importante que se diga que foi a partir das formulações, das ideias da própria filosofia cristã que se abriu a perspectiva, né, e a distinção entre verdades reveladas e verdades humanas. Aí surge, dentro do contexto, essa dicotomia, né, essa discussão. Isso se torna um campo fértil na filosofia, porque a partir, por exemplo, de pensamentos
de grandes teólogos como São Tomás de Aquino, onde se tenta trazer a conciliação de fé e razão. E aí eu me remeto à filosofia medieval, que ela recebe esse nome, né? Filosofia medieval, foi feita pelos pais da igreja também, pelos filósofos cristãos, porque foi elaborada em um ambiente predominantemente cristão, né? Claro que todo filósofo é filho de seu tempo. Tomás de Aquino, que eu uso aqui como referência, ele articulou esse relacionamento, né, muito bem feito, diga-se de passagem, entre a teologia e a filosofia, né? O filósofo, ele tira os seus argumentos da essência das coisas criadas, e o teólogo, ele parte da causa de todas as coisas criadas, que é Deus, tá bom? Eu destaco aqui a filosofia de São Tomás de Aquino, e é interessante dizer que a filosofia de Aquino, ela é uma filosofia racionalista, correto? E isso não entra em contradição de maneira nenhuma com a sua crença, porque para Tomás de Aquino, a existência de Deus, ela pode ser deduzida de modo racional, né? Na teoria de São Tomás de Aquino, e ele bebe da fonte aí de Aristóteles, ele fala sobre essa força motriz que move todas as coisas, que remonta o pensamento daquele filósofo grego Aristóteles, que tudo que está na natureza é movido por alguma coisa, né? E esse princípio dinâmico que move todas as coisas, Aristóteles chamava de primeiro motor, e São Tomás de Aquino, na sua obra Suma Teológica, vai trazer isso, né, de forma muito interessante. A própria Suma Teológica, ela é a utilização sistemática e metódica da dialética aristotélica, tá bom? Então, há um espaço para a razão em meio à revelação divina, segundo o grande filósofo e teólogo São Tomás de Aquino. Ainda afirmando aqui, dentro dessa visão filosófica e teológica de São Tomás de Aquino, que todo extrato filosófico tomista, por assim dizer, ele é de natureza grega, correto? Especificamente aristotélica, né? Então, São Tomás de Aquino, ele tinha um olhar extremamente linear das manifestações de Deus na história humana, e a sua teologia, ela tem toda essa estrutura sistêmica, né? A própria teologia, diga-se de passagem, o termo é grego, né? Teologia sistêmica, que se debruça de forma sistemática e organizada acerca dos assuntos, né, ou das matérias, ou das disciplinas acerca de Deus. Então, é muito importante nós termos a filosofia como aliada da teologia. Haja vista que na Idade Média a filosofia era serva, né, da própria teologia. Bom, então, que se acabem os preconceitos, né, as ideias pré-formuladas acerca da filosofia. A filosofia que me refiro aqui não é aquela que está na superfície do senso comum. Estou me referindo a uma filosofia que trata da reflexão, de amadurecer conceitos, de uma filosofia um pouco mais crítica, analítica, né, e acadêmica. Bom, então, que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos irmãos, entendendo que a filosofia é uma aliada, tá bom? E que filosofia e teologia não esfria o crente, de forma nenhuma, tá bom? O Espírito Santo trabalha com as ferramentas que você fornece. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais material o Espírito de Deus vai poder ter para trabalhar em favor da sua vida e através da sua vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe, em nome do Senhor. Shalom.